Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Nessa live daqui a gente vai discutir alguns destaques da American Heart Association para 2023, para a abordagem do suporte avançado de vida em 2023, tá bom? Então, vamos chegando pra cá, bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? É uma live do Play em horário, em dia diferente, e eu espero que vocês gostem, não é? Meio-dia, a galera do almoço aí, bom almoço pra todo mundo. Aqui em casa também já tá um cheirinho maravilhoso aqui, ó, de asinha de frango. Ê, maravilha! E vocês aí me contem como é que vocês estão, tudo bem? Ah, mas vamos começar de uma forma legal, vamos começar de uma forma bacana, vamos começar tipo live do Play? Vamos começar tipo live do Play? Então faz o seguinte, após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando, por favor. Sim, diz aí, a galera do Piauí tá por aqui já. Vou mandar uns alôs aqui agora, ó, pra galera. Vou mandar uns alôs pra galera. A galera do Piauí tá por aqui. Eu já vi que a professora Jonara Mello tá por aqui. A galera de Paragominas. A galera de Curitiba, no Paraná. Juan, de Curitiba. A galera de Unai, em Minas Gerais. Rayane. A galera, deixa eu ver de onde, Breu Branco, no Pará. São Sebastião, Litoral Norte, Itabuna. Grande professor Micael, parceiraço, professor Micael lá de Natal, Rio Grande do Norte. E a galera de Morada, Morada Nova no Ceará. A galera de Fortaleza. Professora Monique, Tangará da Serra. Professora Monique, vamos organizar, viu? Tangará, se prepara que a gente tá chegando em 2024 aí em Tangará da Serra, hein, Mato Grosso. Vamos ver, a galera da Paraíba tá por aí, a galera de Serra no Espírito Santo. Opa, doutor Biratã de Alagoas, um abraço, meu querido doutor Biratã, daí do Corém de Alagoas. A galera de Maringá, no Paraná. Santa Rita, a galera de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Adoro Juiz de Fora, cara. Gabi, na Paraíba, Rio Formoso, Sergipe, a galera do Espírito Santo, Parnaíba, no Piauí, Amontada, lá no Ceará, a galera de Salvador, Bahia, professora Camila já tá por aqui também, um abraço Camilinha, um abraço pra Léo, deixa eu ver, Capim Grosso, a galera de Catarina, Paulo Afonso, Aldeias, eita, a galera do Brasil inteiro tá por aqui. Bom, gente, sejam muito bem-vindos a nossa live. Claro que eu vou dizer que é uma live do Play. É num dia diferente? É num dia diferente. É numa hora diferente? É numa hora diferente. Mas vocês já, eu acho que vocês já têm uma ideia de porquê. Eu tô bem rouco, mas vai dar certo demais. Vai dar bom. Olha, a galera de lá do Hospital Pro Hope, aqui em Salvador, lá em Cajazeiras, sim, Cajacity. Um abraço pra galera do Pro Hope. Uma galera boa lá na Pro Hope, hein? Cara, seguinte, a gente chamou essa live aqui hoje, eu ia fazer ontem, mas ontem a gente teve uma adversidade, a gente teve uma prima muito querida que veio a falecer, e aí a gente teve que passar esse momento com a família, né? E também tava muito rouco ontem, e aí preferi não fazer live nenhuma ontem, ficar mais restrito. Mas hoje a gente tá aqui pra gente discutir sobre as recomendações da American Heart Association. Então essa live é chamada para isso. Nesta live a gente vai destacar os destaques da American Heart Association no que se refere às atualizações e orientações novas sobre a abordagem do suporte avançado de vida no paciente em parada cardiorrespiratória. A gente tem de modo geral, eu postei ontem à noite aqui, ó, recebi e já postei para vocês. Também disponibilizei para vocês, tá bom? Para quem mandou um eu quero lá nos comentários da minha postagem, a minha equipe mandou ontem e hoje, a gente mandou para mais de 200 pessoas já. A essas atualizações, esses destaques. Então, para todo mundo que quiser, conhecimento não tem dono, como eu falo, como é minha frase de cabeceira. Então, para todo mundo que quiser esse destaque, para ter, para salvar, para guardar, para usar no dia a dia e também para estudar para concurso, para residência. Porque os destaques, apesar de serem poucos destaques, digamos assim,
Mas eles são relevantes, eles são importantes. É um consenso internacional que se volta em torno de apontar os principais destaques. Então vale sim uma discussão da gente, vale uma observação. São algumas modificações, algumas mudanças. São mudanças drásticas, professor? Não, não são mudanças drásticas. Mas é sempre muito importante estar na vanguarda do conhecimento, na vanguarda da ciência. E aqui estamos para discutirmos esses destaques da American Heart. Por quê? Porque são destaques novos, são informações interessantes, informações novas. Então, no meu ponto de vista, vale sim uma live para discutir, vale sim eu estar aqui com vocês para a gente discutir, tirar alguma dúvida se tiver e também para pontuar que isso vai cair na tua prova. Tá bom? Então, professor, por que você só não postou? Não, porque eu achei interessante vir aqui, ó, falar cara a cara, porque o meu negócio é de corpo presente, bebê. É discutir, é destacar, é informar. Beleza? Então vale super a pena estar aqui com vocês. No meu ponto de vista, é sempre muito bom estar aqui com vocês. E não só um post frio ali. Beleza? Post frio por post frio, a gente mandou para todo mundo já o destaque. Mas é interessante que a gente discuta ele, apesar de poucos destaques, que a gente discuta, que a gente reflita, que a gente traga para nossa realidade, porque o dado frio não se aproxima tanto da nossa realidade, mas quando a gente entende, compreende e interpreta, isso consegue chegar mais perto da gente. Beleza? E é por isso que essa live tá aqui. Tá bom? Show de bola! Um abraço pro meu irmão, meu amigo Marcos Dória, o melhor professor de terapia intensiva que eu conheço. Professor Marcos Dória, gente. Para quem você não segue o professor Marcos Dória, tá perdendo. Um dos melhores professores que a gente tem na mentoria DEA. Eu assisto as aulas de Dória para revisar UTI, cardio. Eu assisto as aulas dele, que é um professor de dentro da mentoria DEA. É um amigo, um parceiraço de longa data. Então, um abraço, Dória. Tamo junto, irmão. E vamos lá aos destaques, então, né? Pra galera que já recebeu os destaques, é importante que a gente acompanhe isso. Acompanhe, porque é super interessante. A American Heart lançou, nessa última semana, alguns destaques para a abordagem do suporte avançado de vida. Para além disso, foram 3 atualizações e 3 destaques novos, tá bom? Para além disso, na metade do ano, ele já tinha lançado outros destaques. Como eu mandei para todo mundo que me pediu lá, todo mundo que mandou o meu quero recebeu 2 destaques. O primeiro destaque foi sobre o suporte avançado de vida na PCR, direto ao ponto. E o outro destaque foi sobre os agentes tóxicos que geram parada cardiorrespiratória num paciente. Então, a American Heart Association, esse ano, decidiu falar sobre os tóxicos. Mas por que, professor, falar sobre tóxicos? A American Heart resolveu falar sobre tóxico esse ano. Cara, entenda uma coisa. É uma pandemia. É um problema global. Sim, é um problema global. Para vocês terem uma ideia, mais de 700 mil pessoas foram atendidas vítimas de intoxicação exógena no último ano, de 2021 para 2022. Mais de 700 mil foram atendidas só nos Estados Unidos. Para quem trabalha em emergência, aqui no Brasil, todos nós sabemos a quantidade de gente com tentativa de autoextermínio e também vítima de intoxicação exógena que atendemos todos os dias. É uma quantidade assustadora e surreal. Intoxicação exógena, seja por abuso de drogas ou por tentativa de autoextermínio, é um número aumentando exponencialmente. É um número que aumenta exponencialmente. Por isso que a American Heart resolveu chamar a atenção este ano, na metade do ano. Ela já chamou a atenção com os destaques focados no manejo do paciente que tem associação com intoxicação. Beleza? E o que mais me destacou nessa chamada de atenção da American Heart sobre isso é um ponto que eu discuto sempre nas nossas aulas. Em quase todos os casos, a abordagem do paciente intoxicado, seja lá qual intoxicação for, vai ser o bom e velho suporte básico de vida. Então, professor, quer dizer que a maioria dos casos, em quase todos os casos, o que vai resolver a parada cardiorrespiratória gerada por uma intoxicação é o suporte básico? Exatamente. Então anota aí.
O que resolve parada de intoxicação de modo geral é suporte básico de vida. Então é reanimar o paciente com compressões de alta qualidade, abertura de via aérea, ventilação adequada e uso precoce do desfibrilador. É isso que vai salvar o paciente que parou por uma intoxicação. Um abraço para o Filipão, um abraço para o professor Marcelo Herculano que está por aqui. Marcelão, tamo junto, Herculano. Então, galera, o que vai resolver o rolê na parada cardiorrespiratória da vítima de intoxicação é suporte básico de vida. Suporte básico de vida, que eu gosto de chamar de suporte essencial de vida. Beleza? É o que vai salvar o rolê. E isso o American Heart traz as informações também. A evidência disponível é muito mais relevante do uso dos antagonistas naquele momento da pré-PCR, entre aspas, né? Aquele momento onde o paciente está muito grave, que se você não resolver, o paciente para. Então, se existe um termo adequado vai parar. Se você não abordar, ele vai parar. Pronto. É neste momento que todos os agentes antagonistas precisam ser levados em consideração quando a intoxicação é abordada. Então, a maioria dos antagonistas, eles devem e são úteis no pré-PCR, no momento antes do paciente parar. No momento onde o paciente está gravíssimo. Professor, quais são as características desse paciente? Hipotensão, arritmia grave, onde você já tentou tratar a arritmia na droga de primeira escolha e não conseguiu. Então, nesse paciente que está em pré-PCR, o antagonista é impecável na grande maioria das vezes. Mas depois que o paciente para beber, depois que ele faz a parada cardiorrespiratória propriamente dita, em muitos poucos casos, a gente vai ter uma qualidade de uso do antagonista. Em muitos poucos casos. Beleza? Para vocês terem uma ideia, o destaque da abordagem do paciente intoxicado só traz um algoritmo de droga viável durante a parada respiratória. Anota. Um antagonista que é viável na parada respiratória. É um só, cara. Você acredita num negócio desse? Só um. Ah, e como assim, professor? Quer dizer que eu não vou usar antagonista no paciente que está em PCR? Não. Eu estou dizendo que cada caso precisa ser avaliado em muitas especificidades. Por exemplo, o paciente que para por intoxicação por carbamato ou organofosforado, o uso da atropina não é indicado durante a PCR. A menos que seja uma parada presenciada e que você não tenha a adrenalina pronta e a atropina esteja pronta. Aí você faz a atropina, mas você já vai buscar a adrenalina para fazer, porque a droga de primeira escolha na parada cardiorrespiratória é a adrenalina. E você não pode retardar o uso da adrenalina para usar a atropina. Se ligou? Então, gente, tudo que é indicação sumária no pré-PCR, no paciente gravíssimo, já não é mais indicação direta no paciente em parada. No paciente em parada, a droga de primeira escolha é a droga que vai fazer um boom no coração, que é a adrenalina. Então, invariavelmente, você não pode deixar de fazer a adrenalina como droga de primeira escolha para fazer um antagonista. Beleza? Então, pensando nisso, eu só vou lançar mão dos antagonistas quando essa parada cardiorrespiratória já tiver o ritmo detectado, quando já tiver a adrenalina feito e for refratária a adrenalina. Então eu sei da intoxicação, eu já fiz adrenalina, já sei qual é o ritmo, óbvio. Aí eu vou pensar no antagonista específico, se esse antagonista for me ajudar durante a parada. E muito poucos antagonistas vão me ajudar durante a parada. Por isso, o foco e a concentração da abordagem do paciente
intoxicado que gerou uma parada cardiorrespiratória nele é suporte básico de vida. Beleza? Suporte básico de vida. Professor, mas o senhor falou que tem uma intoxicação que tem uma indicação muito boa da parada respiratória. Ó, qual é? Eu trouxe aqui para te mostrar, ó. Esta redezinha tá desse jeito. Esta redezinha tá desse jeito. Tá uma maravilha. Ó, puf, 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 despencando. Mas voltamos. Sim. Então, quando a gente tem parada cardiorrespiratória por algumas informações, por alguns agentes tóxicos, a gente tem basicamente uma orientação, sério, uma orientação que é uma orientação direta da American Heart Association para a abordagem do paciente que parou por uma intoxicação. Sabe qual intoxicação é essa? Alguém chuta aqui? Qual intoxicação é essa? Professor Ítalo Adjunto tá por aqui. Um abraço, meu irmão. Alguém sabe qual é a intoxicação que tem indicação direta de abordagem na parada respiratória? Conta aí pra mim. Coloca aqui nos comentários. Ó, a intoxicação que tem indicação direta de abordagem na parada respiratória é a intoxicação por opioides. Intoxicação por opioides. E a droga antagonista é o Narcan, a naloxona, como o professor Herculano trouxe aí. Beleza? Então, qual é a droga que tem uma indicação direta de abordagem na parada respiratória? A intoxicação por opioide. A intoxicação por opioide. Beleza? Tem algoritmo dentro do destaque, dentro da recomendação, exclusivo para a intoxicação por opioide. Beleza? Em todas as outras intoxicações, esse destaque de intoxicação, ele traz a informação de antídoto comumente utilizado para a ressuscitação e intoxicação grave. Então tem lá dizendo da atropina, que é antídoto para organo fosforado, tem dizendo sobre o gluconato de cálcio, que é antagonista da hipercalemia, também das intoxicações por bloqueadores de canal de cálcio, tem, por exemplo, o flumazenil, que é antagonista do benzodiazepínico, mas, por exemplo, o flumazenil é um antagonista muito bom no paciente vivo. No paciente que está intoxicado por um midazolam da vida, um diazepam da vida, e está inconsciente sem proteção da via aérea. Mas o paciente que está em parada cardiorrespiratória, nossa, não é legal que se faça flumazenil. Poxa, mas o paciente parou por intoxicação por benzo. Pois é, o que vai resolver o problema desse paciente é reanimação cardiopulmonar. Beleza? Então vale a pena o destaque, a observação de que nem toda droga antagonista é para ser utilizada durante a parada cardiorrespiratória. Aí o que é que eu vou fazer para voltar esse paciente então? Suporte básico de vida. Beleza? Ah, o paciente voltou. Pronto, se ele voltou, ele está grave. Se ele está grave intoxicado, você usa um antagonista. Sacou? Então, antagonista para ser utilizado talvez no pós-PCR, no pré-PCR, beleza? Durante a parada tem que ser muito específico, tem que ser muito bem estudado, muito bem pensado, porque esse antagonista, inclusive, pode deteriorar a abordagem desse paciente, a absorção, por exemplo, da adrenalina. Se você usa uma base forte, você vai neutralizar a adrenalina, que é uma droga ácida. Beleza? Então, se liga, porque nem todo antagonista deve ser feito durante a parada cardiorrespiratória, por mais que ela tenha sido induzida por uma intoxicação. Tá bom? Então, esse destaque fala de organo fosforado também, com o uso das oximas, né? Por exemplo, a praladoxima é a droga de indicação no uso dos organos fosforados. Aí ele vai falando de todas as outras, mas destaca que
A única exclusiva que tem uma indicação direta de abordagem é... Rafa, no Desvendando tem tudo isso, viu? No Desvendando tem tudo isso. Já tem. Já tem. Na aula de suporte avançado de vida, por exemplo, a minha abordagem de tóxicos lá é exatamente essa. E na aula de tóxicos também. Então, dentro dessa perspectiva, a gente precisa analisar que nem todo paciente vai se beneficiar desse agente antagonista durante a parada. Beleza? Ah, professor, e o uso desse opioide, o uso desse antagonista do opioide, quando é indicado? Se eu estou falando de socorrista leigo, se o paciente tem alteração de respiração, ou seja, se ele está bradipneico, se ele está com gasping agônico, já usa direto naloxona e usa o DEA, já pede ajuda, reanima esse paciente até você conseguir chegar lá um profissional de saúde. Isso no leigo. Para vocês terem uma ideia, o uso do naloxona é tão enraizado na cultura norte-americana que todo DEA nos Estados Unidos possui uma canetinha de Narcan. Todo DEA nos Estados Unidos tem uma canetinha de Narcan colada do lado. É padrão do DEA norte-americano ter um Narcanzinho do lado. Porque as intoxicações por opioide lá são muito, mas muito altas. Muito altas. Então, muita gente, para vocês terem uma ideia, 700 mil pessoas se intoxicaram e 100 mil pessoas morreram de abril de 2020 a abril de 2021. Abril de 2020 a abril de 2021. Um aninho, 12 meses, foram 100 mil mortes por intoxicação por opioide. Por overdose de droga de modo geral. Para vocês terem uma ideia, aumentou quase em 30%, de 20 para 21, aumentou quase 30% a quantidade de gente que morreu. Nara perguntou qual é a causa. A causa, Nara, sabe qual é? O acesso. O acesso às drogas opioides lá nos Estados Unidos é muito mais facilitado do que aqui. Aqui ninguém compra um opioide se não tiver uma receita azul lá, tal. Receita retida na farmácia. Ninguém compra um opioide aqui se não for assim. Lá o opioide é vendido como a nossa dipirona aqui é vendida. No barzinho, na farmácia, na rua, na chuva, na fazenda, na casinha de sapê. Em todo lugar que você chega tem lá um opioidezinho pra vender. Pra você, tomar pra dor de cabeça, pra dorzinha no estômago, opioide. Whatever. Beleza? A nossa dipirona nem entra lá. Beleza? Então, cara, essa facilidade aumenta significativamente, exponencialmente, o nível de intoxicação, porque a depender do tipo de uso vai gerar uma dependência química, vai aumentar a dose, vai fazer down regulation, esse paciente vai usar cada vez mais e vai, inevitavelmente, intoxicar-se. Beleza? Então, essa é a lógica do uso da naloxona. No leigo, tem bradicardia ou tem bradipneia associada, tem algum distúrbio, tal, naloxona, DEA, retorne à reanimação até que uma equipe de saúde chegue. Se for profissional de saúde, no nosso caso, por exemplo, o que é que a gente vai fazer diante de um paciente onde a gente suspeite de intoxicação por opioide? A primeira coisa, ver se está em parada cardiorrespiratória ou se é uma parada respiratória. Beleza? A partir do momento que o DEA está disponível, a gente já vai instalar. Se esse paciente tem alteração respiratória por conta da intoxicação por opioide, a gente vai abordar esse paciente com o uso de naloxona na parada respiratória. Já se o paciente tiver em parada cardiorrespiratória, a gente primeiro, como suporte avançado de vida, avalia o ritmo. Se é um ritmo não chocável, prioridade, acesso para adrenalina. Fiz a primeira adrenalina, chequei ritmo de novo, já está na hora da segunda adrenalina. Fiz a adrenalina, esse paciente foi refratário ao uso da adrenalina, vou ter que pensar nos 5Hs e 5Ts. Já sei qual é o T, é o tóxico e foi por opioide. Aí você pensa na abordagem do opioide, do antagonista do opioide,
na naloxona. Agora, é só para ser considerado. A orientação, destaque e recomendação da ARRA é: considere o uso da naloxona se esse paciente já tem o suporte básico feito e se o suporte avançado já abordou esse paciente com checagem de ritmo, com avaliação de acesso venoso e adrenalina. Foi refratário? Foi. Considere o uso. Então, não é chegou, é intoxicação, tá em PCR, vamos priorizar naloxona. Não. Você prioriza suporte básico, faz todo o básico direitinho, a abordagem de suporte avançado com checagem de ritmo, checagem de necessidade de acesso venoso, que vai precisar. Aí sim você faz adrenalina, e nas situações refratárias ao uso de adrenalina, aí sim você vai pensar em 5H e 5Ts, e o T que a gente já sabe qual é, a gente vai tentar resolver. Beleza? Ficou claro os tóxicos? Ficou claro? Ficou claro? Show, excelente. Ficou bom? Ficou claro? Muito bom, obrigado. Ó. Beleza. Então agora a gente fala das outras abordagens, dos outros destaques. Porque esse foi de julho, tá? Esse das intoxicações foi de julho. E eu mandei pra todo mundo que me pediu, viu? A galera colocou lá eu quero, e eu mandei pra todo mundo, viu? Colocou lá na postagem eu quero, minha equipe mandou pra todo mundo, beleza? Mas ontem a gente teve, né? Ontem não, ao longo dessa semana. Essa abordagem serve para qualquer tóxico? Não. Já tinha falado antes, a live caiu infelizmente, mas eu já tinha falado antes. Nem todo tóxico vai poder ser antagonizado durante a parada cardiorrespiratória. Tem tóxico que vai ter que ser revertido com suporte básico de vida. E o suporte básico de vida sendo bem feito, reanimou o paciente, aí o antagonista vai entrar em ação. Ou naquele período pré-parada cardiorrespiratória, beleza? Onde o paciente está gravíssimo, hipotenso, bradicárdico, bradipneico, aí você aborda esse paciente com antagonista antes dele parar. Agora, durante a parada, a maioria deles não vai surtir efeito que a gente quer. Beleza? Tranquilo? Então vamos para os destaques desta semana. Os destaques dessa semana são interessantes porque trazem informações, algumas informações novas. Professor, mudou muito? Não mudou muito, mas é interessante a discussão, é importante a discussão. O dado tá lá, entregue, mas vamos trazer para nossa realidade, bebê? Vamos trazer, vamos ver o que é que a gente pode fazer ou não, o que é que a gente faz ou não, beleza? É importante que a gente pense assim. Quais são então, professor, os destaques do suporte avançado de vida direto depois dessa avaliação do destaque de intoxicação? Se liga. O primeiro atualizou sobre ECMO, atualizou sobre a ressuscitação cardiopulmonar com dispositivo extracorpóreo, com dispositivo de trocas gasosas extracorpórea, de impulsionamento do coração extracorpóreo, aquele coração artificial que bate fora do corpo, atualizou. Em 2020, não haviam evidências científicas suficientes para recomendar o uso desse dispositivo no paciente específico, né? Aquele paciente lá que já está em uso ou que tem uma parada cardiorrespiratória suspeita ou potencial de ser reversível durante o período limitado ali no suporte cardiorrespiratório mecânico. Então, tem como resolver o problema dele se eu colocar ele no ECMO? Tem. Eu tenho um ECMO disponível? Tenho. Pronto, coloca ele, resolvo o problema, devolvo a circulação para dentro do corpo dele. Beleza? Em 2020, o destaque disse que não tinha evidência científica. Agora, em 2023, há evidências científicas suficientes para dizer que o uso desse reanimador extracorpóreo, digamos assim, esse dispositivo, nos pacientes em PCRs, que você já fez suporte avançado de vida e não resolveu, é interessante o uso se você tiver à disposição, óbvio, claro e evidente. Né? Então é aceitável em pacientes selecionados, quando administrado em um sistema de assistência adequado, equipado e treinado.
Então, por exemplo, o paciente tem uma insuficiência cardíaca sabida e naquele ambiente tem o ECMO, só que aquele coração faliu como bomba por alguma circunstância, coloca esse paciente no ECMO que ele gerou parada cardiorrespiratória, tenta retomar as circunstâncias desse coração, a potencialidade desse coração para depois devolver de volta. Então, em situações específicas, quando você tem assistência adequada, equipada e treinada, o ECMO já tem validade científica para ser utilizado durante a parada. Beleza? Ó, mudou, velho. Coisa nova. Ai, professor, mas é uma realidade tão distante. Depende de onde você está falando. Diversos hospitais universitários públicos já têm ECMO. Diversos hospitais privados da rede de assistência, né, da rede secundária, digamos assim, da rede complementar, tem ECMO. Então, é uma realidade cada vez mais próxima da gente. Mas lá na prova pode cair te cobrando isso. É uma possibilidade, sim ou não? Sim, é uma possibilidade, desde que tenha assistência equipada, adequada e treinada, em situações específicas. Beleza? Então, essa é a primeira atualização. Atualizou. Tá bom? Um abraço aí, deixa eu ver mais pra quem aqui que entrou por agora. A galera da Sírio Saúde, a galera de João Pessoa, deixa eu ver mais quem. Professor Bruno Luna, meu irmãozinho. Professor Bruno Luna, saudade, viu, irmão? Saudade. Olha aí, JJ, meu parceiraço daqui do SAMU de Salvador, falou: eu já atendi uma PCR de um cardiopata que usou um ECMO no intra-hospitalar. Perfeito, perfeito. Um abraço para a professora Fernanda Barbosa, que está por aqui. Professora, que privilégio, que prazer ter a senhora por aqui, ó. Um abraço, viu? Um abraço. Vamos lá, então, galera, entendam que atualizações são para serem observadas mesmo, tá? São para serem observadas. Não necessariamente a gente vai colocar dentro do nosso dia a dia agora, já aqui, mas vai chegar uma hora que pode ser que caia na prova, sacou? Muito bom. Então, outra informação que atualizou, não é novo, atualizou. A angiografia coronária de emergência. A angiografia coronária de emergência, nos destaques de 2020, elas eram aceitáveis nos pacientes selecionados. Aqueles pacientes que eletricamente ou hemodinamicamente estavam instáveis e que fossem, né, ali comatosos depois de uma parada cardiorrespiratória extra-hospitalar, com suspeita de origem cardíaca, beleza? Se o paciente não tivesse supra de ST no eletro. O paciente era elegível para angiografia coronária de emergência até 2020, a recomendação era essa. Ele é passível, se ele não teve um infarto, ele vai para angiografia coronária. Tá tenso, hein, Plata? Plata. Plataforminha do meu coração. Rapaz, já tem mais de mês, tá? Só pra lembrar, já tem mais de mês que tá essa catástrofe por aqui. Ai. Pois é, então, até 2020, a recomendação que a gente tinha, deixa a galera entrar aí pra... Ó, até 2020, a recomendação que a gente tinha era que angiografia coronária de emergência seriam aceitáveis em pacientes que estivessem instáveis e que não tivesse um supra de ST. Beleza? Agora, em 2023, atualizou. O destaque atualiza de acordo com as novas evidências científicas. A angiografia coronária de emergência não é recomendada, em vez de uma estratégia tardia ou seletiva nos pacientes com retorno de circulação espontânea pós-PCR. Ao menos que apresente um infarto com supra. Então, para quem é a indicação agora? Para quem tem supra. Para quem tem supra. Para quem tem supra, quem tem choque, instabilidade elétrica. Beleza? Sinais de danos significativos no miocárdio ou isquemia atual. Ou que esteja infartando, que o que gerou a parada foi o infarto. Então, angiografia coronária de emergência não é mais recomendada para todo paciente para avaliar. Não. Agora, a menos que ele já tenha um distúrbio
a menos que ele já tenha um distúrbio que gerou aquela parada, como um infarto, choque, instabilidade, um supra de ST, né? Um infarto com supra de ST. A menos que isso tenha acontecido com ele, não é indicado angiografia coronariana de emergência para todo mundo, não é recomendado. Atualizou, cara. Antes o paciente passava por uma angiografia coronária de emergência para identificar, não, pode ser que. Não, agora só vai quem de fato tiver indicação direta. E não todo mundo. Beleza? Tranquilo? Então, antes era aceitável para paciente adulto selecionado. Aquele paciente que estava instável, né, que estivesse comatoso, aquele paciente com suspeita cardíaca, mas que não tivesse supra de ST no eletro. Agora é indicado para os pacientes que têm supra de ST, para os pacientes que têm choque, instabilidade, tal. E no paciente, de modo geral, não é indicado mais. Mudou. Angiografia coronária de emergência. Beleza? Muito bom. A última atualização é a seguinte. A última atualização é a seguinte. Lembram que até 2020 a gente tinha o CDT, o controle direcionado de temperatura. Controle direcionado de temperatura. O controle direcionado de temperatura dizia que o paciente deveria ficar, quando voltasse comatoso, quando voltasse inconsciente da parada cardiorrespiratória, ele deveria ficar numa temperatura entre 32 e 36 graus. Velho, isso cai demais em prova, pô. Cai bastante, muito. Então, quando você faz controle direcionado de temperatura, você deve manter esse paciente entre 32 e 36 graus nas próximas 24 horas para fazer uma proteção neurológica nele. Beleza? Todo mundo lembra disso? Do controle direcionado de temperatura? Então, era de 32 a 36 graus. Mudou o grau. Tu acha mesmo que você não vai cair em prova? Ah, vai. Vai. Agora, o controle direcionado de temperatura é de 32 a 37,5. De 32 a 37,5. Então, controle direcionado de temperatura. Saiu de 32 a 36 para 32 a 37,5. Beleza? Então, CDT, controle direcionado de temperatura, que a gente faz no paciente pós-PCR, quando ele volta comatoso, inconsciente. Controle direcionado de temperatura. Professor, é termômetro normal que a gente faz para utilizar o controle direcionado? Não. Tem dois tipos básicos de termômetro. Dois tipos básicos de termômetro. É o esofágico e o retal. Tá bom? São aferições centrais da temperatura. Assim a gente consegue fazer controle direcionado de temperatura. Beleza? Entre 32 e 37,5. É o controle direcionado de temperatura no pós-PCR do paciente que volta comatoso, que volta inconsciente da parada. Beleza? Atualizou também. Pronto. Perfeito, impecável. Agora a gente vai para os três novos direcionamentos. Os três novos destaques. Então, além dessas três atualizações, a gente teve três novos destaques. Três novos destaques. O primeiro destaque é o seguinte: doação de órgãos. Doação de órgãos. A abordagem do suporte avançado de vida deve considerar a doação de órgãos na abordagem do paciente, em toda a assistência que a gente for fazer no suporte avançado. Uma coisa que não era clara na American Heart. A American Heart não desistia do paciente. No máximo ele dizia, se o paciente não for viável por 20 minutos, ele não apresentar ritmo chocável, se ele apresentar sempre uma ETCO2 menor que 8, depois de um suporte avançado de vida bem feito, de uma reanimação bem feita, durante 20 minutos, esse paciente já não é mais viável para o suporte avançado, esse paciente pode se considerar término dos esforços. Agora ele traz uma coisa que se associa nesse momento, que é o ponto da doação de órgãos. Então, a abordagem do paciente em suporte avançado de vida deve levar em consideração a doação de órgãos. E isso nos remete às práticas extremamente invasivas que são feitas
durante a reanimação cardiopulmonar que podem ser substituídas ou podem não acontecer para voltar esse paciente com melhor qualidade dos órgãos para a gente poder fazer essa possibilidade, ter a possibilidade de doação. Qual é o motivo de pensar na doação de órgãos no momento da abordagem da parada cardiorrespiratória do suporte avançado? Milhares de pessoas morrem anualmente aguardando o transplante de órgão. Diversos estudos observacionais demonstram que a função dessa abordagem, os resultados dos receptores, eles são muito bons quando são transplantados de órgãos recuperados de paciente em PCR ou em comparação ao doador falecido. Então, a reanimação cardiopulmonar, ela deve ser pensada, inclusive no ambiente intra-hospitalar, com vistas a esse paciente em reanimação cardiopulmonar, ele pode ser um potencial doador. Então, essa parada cardiorrespiratória, desde que não consiga ser revertida e o paciente não teria viabilidade, ela vai beneficiar diretamente os pacientes receptores. E é um resultado importante que raramente é levado em consideração. Então, como se dá uma parada cardiorrespiratória? Qual é a métrica que você tem que utilizar? O que é que você tem que pensar? A gente tem que desensibilizar o familiar antes, a gente tem que já deixar a equipe de captação de órgãos atenta. Então, principalmente no paciente que já tem uma possibilidade de morte encefálica, associada, por exemplo, a um trauma, por exemplo. Então, é pensado e é notório que, por exemplo, o paciente está em protocolo de ME, numa UTI da vida. Esse paciente é um potencial doador, mas a equipe não se atentou a isso. O paciente parou, ninguém reanima. Cara, essa reanimação cardiopulmonar pode beneficiar os pacientes receptores. Então, pensar na doação de órgão no momento que a gente estiver reanimando o paciente é importante e é uma nova discussão, uma nova roupagem que a ARRA traz aí. A segunda nova discussão diz direto para os pesquisadores em saúde, né? Que é importante desenvolver e implementar métodos para melhorar a representação dos participantes das diversas origens e melhorar a exatidão dos relatos de dados demográficos dos participantes dos estudos. Isso significa que não adianta a gente ficar utilizando exclusivamente o que a própria ARRA diz sobre só estudos norte-americanos. Porque as diversas realidades precisam ser levadas em considerações. Se a gente não leva em consideração as diversas possibilidades, as diversas origens, as diversas formas de participantes, se a gente não leva em consideração a necessidade de estudar pacientes também fora dos Estados Unidos, fora da Europa, a gente não tem uma estratificação muito boa do que é que acontece de modo geral no mundo. E aí a gente não implementa as melhores evidências científicas para o nosso povo, por exemplo. Porque a gente sempre traz a informação de lá, mas que não casa direitinho, orna, ó, fica faltando um pedaço para a nossa realidade. Então, quanto mais a gente desenvolver e implementar métodos que melhorem e consiga representar participantes multi-origens, melhor a exatidão dos resultados. Então, uma discussão a nível mundial só vai ser muito bem executada quando eu tiver muitos participantes de muitas e diversas possibilidades de outros países também. Então, a ARRA traz a responsabilidade para todos os pesquisadores do mundo aí, dizendo, gente, não conta só comigo não, pelo amor de Deus, porque os meus estudos são daqui. Eu preciso de mais estudos para conseguir dar mais destaques melhores, mais direcionados para o mundo todo. Interessante essa da ARRA, hein? Dizer que ela sozinha não consegue dar toda aquela informação. Achei muito interessante esse destaque. E o terceiro destaque, né, novo destaque, é a abordagem de anticonvulsivantes depois que esse paciente volta. Então, se o paciente volta de uma parada cardiorrespiratória e ele convulsiona, esse paciente precisa ter uma abordagem adequada e intensiva. Porque aquele processo de convulsão, ele pode gerar uma nova parada cardiorrespiratória.
Então, o uso terapêutico de medicamento anticonvulsivante não sedativo pode ser aceitável no paciente em pós-PCR. Então, esse paciente, olha só, esse paciente tem histórico de convulsão? Tem. Esse paciente convulsionou antes da parada? Convulsionou. Ele voltou? Voltou. Tá inconsciente? Tá. Usa um anticonvulsivante. Porque isso vai inibir uma crise convulsiva, que pode, por exemplo, se associar à crise convulsiva hipóxica do período da parada cardiorrespiratória. Beleza? Então é interessante que a gente pense que se o paciente volta, eu tenho que me cercar de tudo que eu puder para não deixar ele parar de novo. E ele chama esse destaque novo aqui do paciente que convulsionou antes da parada, que já convulsionava antes da parada, para utilizar anticonvulsivantes não sedativos, né? Como forma de precaver uma convulsão pós-PCR. Beleza? Então, 3 destaques novos, 3 atualizações, e eu postei por último lá no meu feed sobre esses destaques. Quem colocou lá um eu quero, recebeu uma mensagem minha, beleza? Recebeu uma mensagem minha com os 2 links para vocês baixarem, observarem e terem com vocês. Tá certo? Bom, meu povo, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E já sabem, né? Faz um print bonito aqui. Faz um print bonito. Faz um print bonito. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão olhando... É lá no feed, viu, Márcio? Márcio colocou eu quero aqui. Eu não vou ver, Márcio. Coloca lá no feed... Na postagem que eu fiz sobre o destaque, na postagem que eu fiz, você coloca um eu quero embaixo que a equipe manda, beleza? Ó, faz um print bonito e coloca lá, ó, estudando as atualizações e os destaques da American Heart com o professor Miller, e me marque, beleza? Bota no story. Ai, professor, mas pra que isso? Por que, bebê? As pessoas que estão olhando a sua vida elas precisam olhar o que você quer que elas olhem. Por exemplo, que você está estudando, que você está dedicando o seu tempo a estudo também. Então, ó, use sua rede social com inteligência. As pessoas estão olhando para você, então mostre para elas o que você quer mostrar. Que você está aqui se dedicando também, estudando, se atualizando. Beleza? Então, ó, faz um print bonito e posta lá no seu story, tá bom? Estudando com o professor Miller, as atualizações, papapá. Beleza? Ó, beijão, fiquem com Deus. Até a próxima. Já sabe, né?